Fala pessoal, meu nome é Igor, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal FVN Tech. E hoje estou trazendo para vocês um dos queridinhos da Samsung, Samsung Galaxy Z Flip 5. Acompanhe! Vou começar aqui com uma crítica para a Samsung, né? Por se tratar de um top de linha da Samsung, a linha Z. Ele vem com cabo de dados aqui, o de carregamento USB tipo C pro tipo C, muito legal. E com o carregador, graças a Deus, né, de 25 watts turbo para carregamento. Mas por se tratar de uma linha top da Samsung, eu acho que faltou aqui um fone de ouvido. Igual vinha na linha S, não sei se continua vindo, eu acho que deveria vir também na linha Z. Tirando isso, começando a falar um pouco aqui do celular, não tem como começar a falar do Z Flip sem ser pelo design, né? Até porque algumas pessoas compram ele mais pelo design, porque das linhas tops da Samsung, que tem o Z Fold, o Z Flip e a linha S, né? Ele não é o melhor de todos. Mas para mim eu acho ele o mais diferenciado, tirando o Z Fold aí, que é muito grande, que dobra, ele para mim é o mais top. Começando a falar aqui por essa dobra, né? É um aparelho que tem aqui, não sei se vai dar para vocês verem, essa dobra na tela. Eu já estou usando ele um pouquinho mais de um mês. Acostuma fácil com essa dobra, quando você passa o dedo aqui pela tela, acostuma super fácil, tá? Desse lado do aparelho, você tem aqui a caixinha do chip. Essa caixinha ela tem uma vedação, porque ele é um aparelho IP68, então ele pode ser imerso na água, tá? Então ele vem com uma vedação, só que é uma caixinha para um chip só e ela não é híbrida. Híbrida que eu falo é um chip de operadora e um cartão de memória. Não. Ele tem duas opções de memória, que é uma de 256 GB, que é o caso desse, e uma de 512. E ele não é expansível, tá? Então é uma caixinha simples com a vedação para certificação IP68. Aqui em cima a gente tem dois tracinhos que é do sinal de antena, de aparelho, né? Ele vem com um microfone aqui desse lado, levantei só para ver a posição certinha. Aqui do lado você tem um botão de desligar. Esse botão de desligar ele também faz a função de digital do aparelho. E o botão de volume. Tem mais dois tracinhos aqui, no caso 4, né? Quando ele está dobrado fica 2. Que também é de sinal de antena. Esse é um aparelho 5G, então ele tem mais antenas que um aparelho normal. Já na parte de baixo, ele tem mais um microfone, saída estéreo e a entrada USB tipo C, que é muito boa, tanto para transmissão de dados em alta velocidade, quanto para o carregamento ultra rápido aí, que já vem com o carregador da Samsung de 25 watts. Beleza? Voltando para o design aqui, ele reto, ele tem uma tela com padrão 21:9, então você pode ver que ele é uma tela mais esticada e um pouco mais fina. Até quando você vai ver um vídeo aí, você percebe que a proporção é um pouco diferente, né? Ele é um aparelho maior, mas um pouco mais fino. E do lado de fora, ele já tem essa tela, que é uma tela de 3.4 polegadas, né? Também touch, com algumas funções aqui para você fazer. Deixa eu desbloquear aqui.
com algumas funções aqui que você pode personalizar isso tudo aqui, beleza? Além da tela, você tem aqui o flash, que funciona também como lanterna, e duas câmeras que eu explico mais pra frente. E agora falando um pouco mais das especificações técnicas aqui do Z Flip 5, né? Ele é um celular top de linha, igual eu tinha informado para vocês aí anteriormente. Tem dois modelos dele, o de 512 de memória interna e o de 256. Começando por isso, esse é um modelo de 256 GB. Ele já vem com o processador Snapdragon 8 de segunda geração. É o mais top aí do mercado, um processador extremamente rápido, tá? E ele vem com 8 GB de memória RAM. E aqui já vai uma dica muito importante para vocês. Por quê? Essa memória interna dele é uma memória muito rápida. É uma memória muito mais rápida que os aparelhos comuns. Por que eu estou falando isso? Porque ele existe a função de memória RAM Plus. O que acontece? Você tem 8 GB padrão de memória RAM nesse aparelho. E você pode pegar parte da memória interna dos 256 ou 512 e transformar em memória RAM. Isso você pode fazer até mais 8 GB. Então você consegue transformar esse aparelho para 16 GB de RAM. Então ele já tem um processador muito rápido, com 8 GB de RAM, que também é mais que suficiente. E dependendo do que você estiver fazendo aí, edição de vídeo, algum jogo muito pesado, se você achar que necessita disso, você pode incluir mais 8 GB da memória dele para a memória RAM. E ele ficar com 16 GB de RAM. Vou mostrar o caminho aqui para vocês, estou pegando o celular. Vou ver se eu consigo deixar a gravação de tela aí para vocês verem um caminho certinho. Vou deixar aqui do lado. Eu venho aqui, eu baixo a tela. Venho aqui, tem a engrenagem lá em cima no canto superior direito. Depois da engrenagem, em vez de ficar procurando menu, eu já venho na lupazinha aqui em cima e digito memória. Memória. Clico em memória, ele vai verificar o que eu tenho de memória, aqui ele vai me mostrar o quanto eu tenho de memória RAM, né? E lá embaixo, vocês podem perceber que está escrito RAM Plus. Esse RAM Plus que eu clico aqui, aí ele te dá a opção de ativar ou desativar, se você não precisar, né? Você pode deixar desativado e ele só com 8 GB de memória. E ativar e escolher o quanto você quer que a memória interna vire memória RAM, sendo que o limite são de 8 GB. Aí você pode vir aqui escolher 2, 4, 6 e 8. Então, teoricamente, esse aparelho pode ter 10 GB de RAM, 12 GB de RAM, 14 GB de RAM e 16 GB de RAM, se você quiser. Bacana? Agora, começando a falar de um setor aqui, todo mundo quer que seja o melhor nos aparelhos, desde os de entrada até os tops de linha, obviamente, são as câmeras. E esse aparelho aqui possui 3 câmeras, 2 traseiras e uma frontal para você tirar selfie. Mas o principal diferencial desse aparelho é o seguinte: a câmera frontal é uma câmera de 10 megapixels, uma câmera padrão aí muito boa. E a câmera traseira, ele possui 2 câmeras traseiras de 12 megapixels cada uma ultra wide e uma wide, além do flash mesmo, né? Então o principal diferencial desse aparelho, além do design, é você conseguir tirar uma foto, uma selfie com a câmera traseira, utilizando aí toda a qualidade da câmera traseira, além do flash, que é a luz mesmo, porque o flash frontal, ele só dá aquele brilho mais forte, né? Para que consiga aumentar ali a luminosidade e você tirar uma foto melhor. Já o flash traseiro, você tem o flash mesmo. E aí, você vindo no atalho aqui que eu coloquei no botão desligar, clico 2 vezes, você acessa a foto pela câmera traseira. Então você pode gravar um vídeo, tirar uma selfie, tudo com a câmera traseira, com flash ou sem flash, aí fica da sua opção. E por ter esse design aqui dobrável, você ainda consegue fazer uma coisa melhor. Você consegue colocar um temporizador, você põe lá 10 segundos, 15 segundos para tirar uma selfie, coloca esse celular num suporte que eu digo é uma mesa mesmo, você não precisa de um suporte, para tirar uma selfie com o pessoal. Ou você coloca o temporizador, ou você tem um modo de fazer um gesto de esticar o palmo e ele reconhece o palmo e tira a foto. Então isso é muito bacana. O único ponto negativo que eu achei aqui, por se tratar, novamente falando, de um aparelho top de linha da Samsung, eu acho que ele ficou devendo aí uma terceira câmera traseira.
igual você encontra aí na linha S, né? Até no Z Folder, né? Que é um pouco mais caro, mas eu acho que ele ficou devendo uma terceira câmera traseira, que é uma câmera que tem um zoom maior. Eu tinha antes o S20, celular da linha S, e ele tinha esse zoom muito bom. O que eu sinto falta, estou sentindo falta nesse aparelho. Ele tira fotos muito boas de perto, ele tira fotos muito boas de curta e média distância, mas aquele zoom de profundidade, aquele zoom que alcança alguma coisa bem longe, ficou faltando. Então esse é um ponto negativo aqui das câmeras do Z Flip. A outra posição também que você pode deixar é dessa forma. Eu achei muito interessante isso. O designer que me fez comprar esse aparelho, tá? Mas é um aparelho top de linha. A comparação aqui que eu faço com a linha S é bacana de dizer, mas assim, a linha S também, dependendo do S que você for comprar, é um pouco mais caro que a linha Z do Z Flip. Bacana? Bora pro próximo. Agora também falando de uma parte que é muito importante aqui nos aparelhos, né, principalmente os tops de linha, que é a questão de tela. Nesse mais importante ainda por se tratar de duas telas. Então vou começar a falar da tela frontal. Esse é um aparelho de 6.7 polegadas, é um aparelho bem grande. Igual eu informei para vocês, é um aparelho um pouco mais fino, mais comprido. Ele tem a proporção, pelo menos especificada aí, de 21:9. Mas quando eu entro nas câmeras, ele me aparece uma proporção aqui de tela de 22:9. E eu acredito ser realmente essa proporção, 22:9, porque realmente ele é bem mais esticado do que o normal. Tá? É um aparelho com uma tela de 120 Hz, então você, por padrão, aí, você pode escolher deixar ele fixo em 60 Hz ou deixar no automático. Você não coloca ele em 120 Hz, você deixa ele no automático e o próprio aparelho vai entender quando você está ou jogando ou assistindo um filme, vendo um vídeo, que ele tem um Hertz maior. Ele está ali assistindo a 80, 90 ou pode chegar até 120, né? É um aparelho com uma qualidade de tela Full HD+, Super AMOLED e com um brilho fora do normal. É uma taxa de brilho de 1700 nits. Todos os Samsungs que eu já usei até hoje, quando você está na rua com muito sol, eu já achava realmente o brilho deles muito bom para você pegar o aparelho no sol e conseguir ler, conseguir ver uma imagem com muita luminosidade, né? Esse aparelho aqui superou minhas expectativas até mesmo no aparelho da linha S que eu usava. Então, quando eu deixo aqui o brilho adaptável de forma automática. Quando ele percebe que a luz diminuiu, ele diminui o brilho automático. Quando ele percebe que eu vou para uma área externa e está muito claro, muito sol, ele automaticamente sobe o brilho. E o brilho realmente é uma coisa surreal. Fora do normal, nunca tive dificuldade, pelo contrário, achei muito melhor do que o antigo aparelho que eu usava da Samsung, né? Agora falando da tela de fora, aqui é uma tela de 3.4 polegadas, ela tem um brilho um pouco menor do que o brilho de fora e também não chega a 120 Hz, né? Essa tela é de 3.4 polegadas e com uma taxa de atualização de 60 Hz, que é muito boa, já é uma tela aí de um aparelho mediano, né? Para um aparelho que tem duas telas, é ótimo. E falando dessa tela aqui de fora, vou desbloquear ele aqui para vocês, é uma tela extremamente personalizada. Quando você vem aqui para a esquerda, você tem todo tipo de notificação. Então você entra aqui em notificação, dependendo de qual aplicativo, né, que está te notificando aqui, tipo um WhatsApp, você já consegue entrar e responder. Tanto por escrita, tanto usando figurinha e tanto por áudio. Você consegue responder de forma completa aqui, como se fosse o WhatsApp mesmo, todo completo aqui por fora. Voltando para a tela, essa é uma tela que você personaliza, que é a tela principal, quando o aparelho está fechado e desligado. Então você personaliza segurando aqui, você pode escolher várias outras telas para deixar aqui como padrão, né? Então eu deixei essa que me mostra aqui a hora, o dia, a temperatura, a porcentagem da minha bateria e aqui as notificações. E eu consigo já por esse atalho entrar na câmera, tá? Vindo aqui para a direita, aí você já entra em todos os aplicativos que você mesmo personalizou. Segurando aqui novamente, igual eu mostrei, você consegue mudar a ordem dos aplicativos, né? E você consegue tirar, tem um menos aqui
no canto superior direito das telinhas, que você consegue excluir daqui, e quando você chega no final, você aperta mais. Aí você consegue colocar mais aplicativos e ir personalizando aí da melhor forma possível que você quiser, né? Eu deixei aqui personalizado da minha forma, com a tela grande você vai arrastando para o lado e vai entrando em todos, né? E quando você faz esse movimento com os 2 dedos aqui para diminuir, ele te mostra todas as telas que você tem. Isso é melhor porque se você já está lá no primeiro aplicativo e quer ir para o último, em vez de ir arrastando um por um, você diminui e já clica aqui no último. E já entra. Isso é muito bacana. E uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês também, quando você entra num aplicativo, por exemplo, o YouTube ele está totalmente compatível com a proporção dessa tela de fora. Então você consegue fazer tudo no YouTube aqui por fora. Mas quando você entra e abre a tela, automaticamente ele já está no YouTube também. E diferente de alguns aplicativos que não são compatíveis, o YouTube é compatível com a divisão de tela. Vou explicar isso para vocês. Por quê? Você vem aqui e dá play num vídeo. Vou tirar o áudio aqui só para mostrar para vocês. Você dá play em um vídeo aqui. Deixa eu passar a propaganda. Quando você dá play em um vídeo e dobra a tela, você percebe que o YouTube jogou o vídeo para cima e os menus de opções para baixo. Então você consegue deixar passando um vídeo aqui e mexendo nas opções aqui. Isso é muito interessante. Alguns aplicativos são compatíveis com isso, outros não, né? O máximo que vai acontecer é, se você dobrar a tela, não acontecer nada e a tela continuar por inteira. Igual quando você coloca o vídeo assim e dobra a tela. Então isso não acontece nada. Você só pode deixar ele como se fosse um suporte. Isso é muito bacana desse celular. Agora falando um pouco de um tema que foi um pouco polêmico aqui no lançamento do Z Flip 5, que é a bateria, né? Por quê? Ele vem com a mesma bateria do Z Flip 4. É uma bateria de 3.700 mAh, né? De capacidade. Mas de acordo com a Samsung, pela evolução do processador, que é um processador de segunda geração, um Snapdragon 8 de segunda geração, a autonomia dessa bateria é muito maior do que a autonomia do Z Flip 4, que tem os mesmos 3.700 mAh. O que acontece? O processador realmente ele faz um trabalho diferente para conseguir trabalhar essa bateria de forma melhor. Entender a hora que você precisa de mais processamento ou não, entrar em stand-by, desativar alguns aplicativos em segundo plano, alguns aplicativos que você não usa há mais tempo, né? E realmente eu não consigo te falar se em relação ao Z Flip 4 isso melhorou. Eu acredito que sim, mas não acredito que melhorou na proporção que a Samsung fala. Como já tem mais ou menos um mês que eu estou utilizando esse aparelho, eu vou falar de acordo com o meu uso. Se você usar um aparelho para o dia a dia, você sai para trabalhar, tira o aparelho do carregador lá 8 horas da manhã com 100% de bateria, sai para trabalhar, usa chamada, manda um WhatsApp, SMS, no meio do dia aí você assiste alguns vídeos, tira algumas fotos. O máximo que vai acontecer é você chegar em casa aí por volta das 18 horas com 35 até 40% de bateria. Então, nesse modo de uso, você consegue finalizar o seu dia com uma bateria só. A Samsung, eu já vi gente falando aí até 2 dias de bateria. Não acredito que dê. Até mesmo no uso básico, não acredito que dê 2 dias de bateria. O máximo que aconteceu aqui comigo foi eu tirar ele 8 horas da manhã do carregador e conseguir virar ele 24 horas, chegando ali com uma média de 15% de bateria. Porém, um uso bem básico. Por quê? Se você pega ali para jogar um joguinho, se você pega para assistir muito vídeo, ou até mesmo para mexer na câmera, porque quando você começa a mexer na câmera, vídeo, ele começa a ter muito processamento de imagem. Então se você pega para fazer todo esse tipo que força um pouquinho mais o processador, ele come muita bateria. E isso num uso mais intenso, o que eu também já pude experimentar aqui com o tempo de uso que eu estou do aparelho, eu não consigo chegar até as 18 horas com bateria. Então, tirando ele do carregador, 100% de bateria, 8 horas da manhã, por volta de 5 horas da tarde, eu já estou com menos de 20% de bateria. Então, eu já tenho que colocar ele para carregar.
E é menos de 20, assim, de 15 a 20%. E ele não chegaria nem até 7, 8 horas da noite com bateria, não. Então, assim, o comparativo entre o Z Flip 4 e o Z Flip 5, eu não consigo ter aqui para vocês. O que eu consigo falar é, acredito sim que melhorou, só não acredito que melhorou tanto que a Samsung fala. O processador é muito bom mesmo, então ele consegue ter esse processamento aí de otimização da bateria. Mas se você entra em qualquer tipo de aplicativo que utiliza muito da bateria, ele gasta muito rápido. Então é um aparelho para o dia a dia, você conseguir superar as 24 horas tranquilamente, mas se você pegar um dia que você ficar vendo muito vídeo, jogar muito joguinho, chegando em casa você já tem que colocar ele para carregar. Bacana? Agora aqui com as minhas considerações finais a respeito desse aparelho, não tem como eu deixar de fazer ela sem comparar com as outras linhas da própria Samsung, com a S, por exemplo. É um aparelho top de linha da Samsung, como eu já mencionei várias vezes, e entrega tudo que promete. Tirando dois pontos negativos que eu deixei bem claro aí para vocês, que é em relação à bateria, que não pesa tanto na hora de decidir por uma compra, e em relação à câmera, que eu acho que por ser um aparelho top de linha, faltou uma câmera aí de um zoom maior, né? Uma terceira câmera. O que vai fazer realmente a escolha de um consumidor entre a linha Z e a linha S vir para o Z, realmente é o designer dele. É um design diferenciado, uma tela que dobra, um aparelho que tem duas telas. Porque realmente a linha S, dependendo do qual S você escolher, ela é superior a essa linha Z. Pelo preço certo, porque na época de lançamento ele veio acima de R$7.000, não acho que vale esse preço. Pelo preço certo, eu paguei nele aqui abaixo de 4. Achando a oferta bacana, vocês encontram ele aí abaixo de 4.000. Mas o preço em médio dele aí é de 4 a 4.500 e o de 512 GB pode chegar até perto de 5.000. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo para quem se interessar, beleza? E se você gosta desse tipo de vídeo, tecnologia, automações, todo tipo diversificado de tecnologia, não deixam de se inscrever aí no canal. Se curtiu esse vídeo, deixe seu like. Qualquer dúvida que tiver, deixa nos comentários aí que eu vou responder. Me sigam lá no Instagram também, podem me chamar lá, bacana? E é isso. Até a próxima, valeu, abraço!